momento, Pai, traz a palavra direto do teu trono, seja com o que ele iria falar ou mudando o que ele iria falar nessa hora. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o teu Espírito vai fazer. Por isso nós te pedimos, tenha plena liberdade na vida do teu filho, para ministrar ao coração da tua igreja, que carece de ouvir a tua voz. Usa, Senhor, que ele possa se esconder atrás da tua cruz e teu Espírito florescer, e que essa mensagem venha, Pai, para dividir, Pai, para separar aquilo que é do Senhor e não é, Pai. Assim nós oramos, o abençoamos e profetizamos que ele vai ser uma bênção e o canal do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluias. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e a sua família. Em nome de Jesus, a igreja pode se assentar. Você já sente essa presença gloriosa? Você consegue sentir que Deus está aqui? Amém? Você tem certeza que o seu Deus se encontra neste lugar? Você tem certeza que Ele pode transformar, renovar, curar a sua vida nessa noite? Você tem certeza que Deus tem algo novo para você? Aleluias, Deus te ama, queridos. Deus nos ama e quer ministrar aos nossos corações, por meio da palavra, por meio do louvor, por meio de tudo aquilo que vem dEle. Agora é importante, queridos, é muito importante, que nessa noite você compreenda o que você tem por intermédio dos cultos que acontecem na Igreja Metodista. Você tem ideia? Você tem ideia daquela mensagem, daquela passagem bíblica que diz que um dia na casa, um único dia da casa no Senhor, vale muito mais do que 1000 lá fora? Você tem ideia de que 2 horas aqui pode mudar e alterar a sua estrutura, pode curar, pode renovar, pode transformar? Tudo isso é uma realidade, queridos, diante de Deus. Tudo isso é uma realidade diante da presença e desse ambiente glorioso que nós estamos. Agora, precisamos fazer algo diante de tudo isso. Estar diante deste Deus. Estar diante desse Deus é estar na igreja. É estar na igreja o máximo que eu consigo ficar. Porque a palavra afirma que onde estiver 2 ou 3, ali Ele está. A palavra afirma que Ele tem grandes planos para você. Queridos, é necessário, eu viro e mexo, várias vezes eu gosto de trazer à memória da igreja aquilo que ela tem em relação a esse ambiente. Eu sei que você conhece a Bíblia, eu sei que você conhece todos os benefícios, ou muitos dos benefícios que Deus tem para a sua vida, mas nesse início eu quero trazer à sua memória quais são os benefícios que você tem antes do sermão propriamente dito. Eu quero trazer na sua memória quais são os benefícios de estar aqui nessa casa, porque é inconcebível uma pessoa estar aqui por estar dentro da igreja. Mas existem esses casos. Existem pessoas que entram por essas portas e não está satisfeita com o ambiente na qual ela vive. Não está satisfeito com a igreja, não está satisfeito com os bancos, não está satisfeito com o louvor, não está satisfeito com o pastor. Mas, queridos, esse lugar é o melhor lugar para a sua vida. Se você trouxer na sua memória o seu passado, você vai entender que a partir do momento que você conheceu Jesus, a sua vida mudou, porque a minha vida mudou. E quando nós temos um encontro com Deus, nós somos transformados, nós somos renovados, algo novo acontece, tudo se faz novo, as coisas do passado já não nos incomodam. Mas a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então eu quero trazer à memória para você, antes do sermão, alguns versículos para te lembrar
quais são os benefícios de estar aqui na igreja, mesmo assentado. Abra sua Bíblia em Mateus 18, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 18. Alguns versículos, eu vou passar por alguns deles aqui, só para trazer na sua memória quais são os benefícios que você tem ao estar aqui na casa do Senhor. Então, queridos, quando algumas pessoas dizem, vamos para a igreja, vamos nos alegrar, porque estamos indo para a igreja. Precisamos nos alegrar mesmo, precisamos ficar satisfeitos, precisamos ficar muito alegres, porque neste ambiente, é o único ambiente que pode transformar a sua vida. Médico, ele pode remediar a sua saúde, sim, mas ele não vai te dar a vida eterna. O contador pode resolver o seu problema administrativo, sim, mas ele não vai te dar a vida eterna. O advogado, ele pode resolver alguns problemas judiciais da sua vida, sim, mas ele não vai te dar a vida eterna. O único que vai te dar a vida eterna, e ele já te deu, é Jesus Cristo por meio da cruz. E você tem esse benefício, amados. Você tem a salvação, você tem a vida eterna. Então tome posse dessa vida eterna, não somente no céu, mas aqui nessa terra também, estando com Deus a cada dia. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 18, ele vai trazer na nossa memória alguns benefícios que Deus nos dá, e assim diz a palavra: na verdade eu vos digo, olha o que Jesus está dizendo, tudo, diga comigo por gentileza, tudo o que ligares na terra, será ligares no céu. Olha o que ele diz de novo, e tudo, de novo, diz comigo, tudo o que desligares na terra, será desligado no céu. Ainda eu vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito. Olha o que diz de novo, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Versículo 20, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A gente pode se sentar. Queridos, é uma verdade ou não é? É para nós, é para o passado, é para hoje, é para amanhã. O que Deus afirma aqui, que tudo que você ligar na terra com o amado irmão, tudo vai ser ligado no céu. Isso é promessa. Isso é algo que acontece muito, pode acontecer lá fora, obviamente, mas qual a probabilidade, qual o ambiente, qual o lugar que mais acontece de pessoas ligando bênçãos uma atrás da outra? Se eu disser para você que seu casamento será uma alegria essa semana, quem recebe? Levanta a mão, querido. Quem recebe em nome de Jesus? Está ligado no céu. Aqueles que são casados, levantou a mão. Está ligado no céu? Ligou? Então seu casamento vai ser uma bênção essa semana, uma alegria. Você que precisa tirar carteira, Deus vai te conceder carteira em nome de Jesus. Quem recebe? Amém. Ligou na terra. Ai, querido, está ligando o céu. Sua família vai aceitar Jesus Cristo. Quem recebe? Amém. Aleluias. Queridos, é este lugar, é esse ambiente, é neste lugar que há concordância, é neste lugar que há transformação. Mas você pode estar aí questionando por falta de fé. Ah, pastor, mas nem tudo é possível. Queridos, o que faz parte, qual que é a nossa parte neste mundo? Nossa parte nesse mundo é pensar e aceitar os benefícios que Deus tem para a nossa vida. É a parte de que nos cabe. Nós não podemos fazer mais nada, nós não temos controle sobre o ar, nós não temos controle sobre a vida. Então esse ambiente é um ambiente profético. É um ambiente onde eu falo assim: amada igreja, vai ser próspera em nome de Jesus. Quem recebe? É o que te cabe. Ah, mas não é de Deus, não mandou dinheiro para todo mundo. Eu sei que nem todos nasceram para ser rico, eu sei disso.
mas nos cabe receber, e deixa Deus decidir, amém? O pastor fala, recebe cura, e a pessoa tá, mas não tem jeito, pastor, eu estou com câncer. O pastor fala, recebe, levanta agora, mas não tem jeito, pastor, não tem. Deixa para Deus resolver, porque Deus tem promessa, e essa já é uma das promessas para a nossa vida. Para falar o que ligar, tudo o que ligares, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E ele afirma que onde estiver dois reunidos, ali ele está. Então nosso Deus está aqui, e não existe, queridos, onde Deus passa, algo novo acontece, porque ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele tem o poder de criar os céus e a terra. Ele tem o poder, Ele fez o homem, fez os animais. Se você tentar calcular o tamanho dessa terra, a nossa mente não consegue nem imaginar o tamanho da criação de Deus, o universo, o tamanho. A ciência diz que o nosso planeta, ele é pequeno comparado a alguns outros. Agora imagina o poder de Deus. Há alguma coisa impossível para o seu Deus, igreja? Há algo impossível para Deus fazer na sua vida? Não há. Então nós não podemos viver uma vida miserável, não. Nós não podemos viver uma vida triste, cansado, desanimado, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das angústias, porque o seu Deus é o Deus criador dos céus e da terra. O nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que te colocou neste lugar para tomar posse, queridos, da nova Canaã. Abra sua Bíblia em João 11:40. João 11:40. São verdades que Deus tem para você, tem para mim. São verdades que Deus para renovar a nossa fé, para trazer na sua memória que estar com Deus vale muito mais do que 1000 dias lá fora mesmo. Olha o que diz João 11:40. Disse-lhe Jesus: eu não te disse? Quem disse isso? Jesus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Então somente quem não vê a glória é quem não crê. Então precisamos acreditar, precisamos aumentar a nossa fé, e a nossa fé ela é aumentada a partir do momento que temos vivido na presença dEle, lendo a Bíblia. A palavra fala que a nossa fé aumenta e aumenta por ler, conhecer. Se creres, verás a glória de Deus. E diante da glória de Deus, queridos, Deus te revela quem você é. Deus te revela que roupa não é importante, apesar de ser bonito, e que a maioria gosta. Carro, apesar de ser algo que todo mundo gosta, é bonito, te leva em vários lugares, mas não é aquilo que mais você precisa. Quando Deus revela a glória dele para a sua vida, querido, você sabe quem você é. Você sabe que você tem vida. Você sabe que pode o mundo cair em guerra, pode vir pandemia, pode vir Covid, pode vir gripe, pode vir o que for. Você é filho e filha de Deus. Nada te impede de andar, nada te impede de conquistar, nada te impede de avançar. Então, queridos, entenda essas verdades. Em 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois uma geração escolhida. Quem é escolhido aqui nessa noite? Nós somos escolhidos. Nós, mas alguém pode estar aqui dizendo: mas eu não tive um pai, eu não tive uma mãe, eu não tive um cuidado, eu não tive um carinho. Mas Deus te escolheu antes mesmo de você nascer. Você é muito importante para Deus. Você é uma pessoa importantíssima. E Ele continua um sacerdócio real, uma nação santa. Ah, mas eu peco. Mas Deus te santifica. Mas eu peco, mas eu sou injusto. Mas Deus te justifica.
E em meio a esse ambiente, a cada dia que passa, você é transformado, você é transformada. Há justiça dentro de você, há amor, há energia, há força para vencer. Mas é a partir desse entendimento, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos arrancou das trevas, Deus nos arrancou da escuridão, Deus nos arrancou da morte, do pecado, para sermos pessoas diferentes, para sermos filhos, uma nação escolhida, um povo peculiar, diferente. Em Colossenses 3,17, Deus vai te ensinar que em tudo que você faz, e quando fizeres por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por Ele. Tudo o que tem acontecido aqui é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua fé está aumentando, é porque eu estou lendo os versículos? Não, é porque Jesus te deu essa palavra, essa verdade, essa realidade. As maravilhas estão acontecendo na sua vida, é porque o presidente organizou as coisas? Não, é porque Jesus. Porque o meu patrão aumentou meu salário? Não, é porque Jesus. Tudo na sua vida, e Ele fala: em tudo dai glória, em tudo glorifica a Ele, glorifica o nosso Senhor. Em 1 Coríntios 10:31 fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo era para darmos graça, e tudo é para a glória de Deus. Em Jeremias 29:11 diz: porquanto somente eu, olha para aquelas pessoas que acham que o ser humano nasceu para sofrer, porque vira e mexe. Eu sei que existem momentos difíceis, e eu sei que há uma vontade, há um projeto de Deus para a vida de cada um. Há quem diz, né, Paulo viveu isso. Paulo aprendeu a viver em abundância, e Paulo aprendeu também a viver em escassez. Sofreu, passou tantas lutas e dificuldades para levar o Evangelho. Mas eu te pergunto nessa noite, o sofrimento, a angústia, a falta de comida, era o desejo de Deus ou a permissão de Deus? As dificuldades não vêm de Deus, a prova sim, mas a angústia, a tristeza não vem de Deus. Em Jeremias 29:11 diz isso: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. É Deus falando para você nessa noite. Porquanto somente eu quem? Deus, conheço os planos que determinei a vosso respeito. Declara Deus: plano de vos fazer prosperar. Qual que é o plano de Deus? É o plano para vos fazer prosperar, e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Essa é as propostas de Deus. Queridos, eu trouxe nesse início para você entender que você tem algo precioso na tua mão, e que muitas vezes nós, como seres humanos, nós perdemos o entendimento, nós falhamos porque nós esquecemos das coisas boas que nós temos, e só esquecemos ou só lembramos quando perdemos. O filho pródigo só foi entender que tinha uma vida maravilhosa quando ele perdeu, quando ele se perdeu no mundo. Comia lá e ele lembrou que até os servos do pai dele tinha comida melhor, tinha um tratamento melhor do que ele. Então aqui Deus, ele traz na sua memória, traz na minha memória, o quão é importante
o quão nós estamos acima, digamos assim, não a respeito de sermos melhores, claro que não, mas o quanto nós estamos melhores do que aquela pessoa que não está nesse ambiente agora. Ambiente de adoração, ambiente de louvor, ambiente de glória, querido. Você pode glorificar a Deus? Você pode exaltar o Senhor por isso? Você pode aplaudir a Deus? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a... Aleluias. Queridos, para o sermão nessa noite, o título que eu trouxe para o sermão é: a recíproca de Deus é verdadeira. A recíproca de Deus é verdadeira. Para quem não sabe o que é recíproca, é que aquilo que a gente faz, a gente recebe. Se você faz para alguém algo, aquela outra pessoa te dá na mesma proporção, ou maior, né? Também maior. Bom, para esse início desse sermão, eu quero que você imagine seu avô ganhando na Mega Sena. Imagine seu avô ganhando na Mega Sena. Imagine seu avô ganhando na Mega Sena, Léo. Ou Mega Sena, eu estou falando Mega Sena, porque eu sei que isso vai ajudar um pouco a entender as maravilhas que Deus fez para um rei chamado Asa, ou melhor, para Israel. Nós estamos trabalhando a aliança, e quinta-feira eu iniciei um sermão focando no rei Asa. Rei Asa foi um rei de Judá. A palavra vai nos ensinar que Israel ele foi dividido entre o norte e o sul. Asa é o 5º rei de Israel, e o seu nome significa curador. E Deus gerou cura em Israel por meio de Asa. E Deus quer curar a sua vida e a sua família por meio da sua vida, amém? Você recebe? Glória a Deus. Então imagine o seu avô recebendo ou ganhando uma grande porção de dinheiro. Assim aconteceu com o rei Abias, ou Roboão, melhor dizendo. Olha o que aconteceu com Israel. Imagine seu avô ganhando muito dinheiro, você tendo riquezas, bens, fazendas. Imagine você nascendo nesse contexto, tá? Imagine você nascendo num contexto de riquezas, porque seu avô ganhou muitas coisas. Agora, imagina você contemplando com seus olhos o seu pai perdendo dinheiro por dinheiro, bens por bens. Você contempla seu pai perdendo tudo aquilo que o seu avô ganhou. Imagina, quais seriam a sensação no seu coração? Na hora que era para você tomar posse da riqueza e administrar, imagine o que aconteceu: angústia, falta de dinheiro. Imagina, seu avô milionário, seu pai consegue aí viver dinheiro, e você ali naquele berço perdendo tudo. E na hora que você vai administrar, no seu momento, você passa por uma situação muito difícil. Falta-lhe dinheiro, falta-lhe saúde, o povo, os empregados todos angustiados, um momento terrível. Assim aconteceu com o rei chamado Asa. Assim aconteceu com o rei chamado Asa. Por quê? Porque em sua família Davi uniu Israel. Davi, ele em meio à guerra, em meio à luta, ele conseguiu unir Israel. Ele conseguiu vencer todas as nações que foi contra ele. Deus deu ele poder e autoridade, porque ele é um homem de arrependimento. Deus deu ele vitórias, e ele venceu guerras e mais guerras. Davi uniu Israel. Davi venceu os povos. Davi arrancou os problemas de Israel. Aí vem o seu filho chamado Salomão. Salomão vai e começa a orar, e todos os amados já sabem, ele ora e Deus dá a ele sabedoria, e com sabedoria ele enriquece Israel.
Mas eu falei Mega Sena, é porque não tem outro exemplo mais apropriado, porque não tem outra riqueza aqui no país de um dia para o outro. Mas Salomão, por intermédio dessa sabedoria, enriquece Israel. A palavra vai falar que a prata era tão costume ter prata no povo de Israel, era costume. A casa dos reis, a casa de Salomão, o templo era tudo feito de ouro. As armas do exército, queridos, arma de pedras preciosas, então era tudo rico, era poderoso. Nações, mas nações vinham ver quem? O povo de Israel. Que coisa maravilhosa aconteceu. Assim foi Israel, assim foi Davi, assim foi Salomão, só crescendo e só crescendo. Agora aqui preste atenção em nome de Jesus. Salomão fez, Israel ficou assim, queridos, praticamente perfeito, bens e poder ibérico e unidade, não tinha exército, não tinha nada. Aí vem seu filho chamado Roboão. Roboão vai e divide a bênção do reino. Tá bom, dividiu o reino, um problema? Sim, um problema. Mas a riqueza ainda não estava nas mãos do povo de Israel? Sim. Salomão não enriqueceu por meio de Deus todo o povo de Israel? Roboão dividiu, mas Israel ainda estava cheio de dinheiro, cheio de poder, cheio de bens. Olha que interessante. Aí, queridos, vem Abias, filho de Roboão, vem Abias. E aí vem Asa. Então de Salomão a Asa, 3 reis. 3 reis. De Salomão a Asa vem 3 reis. E olha o que diz em 2 Coríntios 15, 2 Crônicas 15, 4. Vocês abrir não? Só vou ler para vocês aqui, para a gente adiantar o processo. Olha o que diz, olha o que eu falei com vocês. Um templo de ouro, casas de ouro, tudo de bom e melhor, exército. Asa começa a governar. E olha o que diz em 2 Crônicas 15. Vê se isso é concebível. Contudo, quando em meio à sua angústia eles voltaram seu coração para Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e buscaram, logo foi por eles achado. Olha o que diz o versículo 5. Naquele tempo não havia paz ou descanso, nem para os que saem, nem para os que entraram. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos. Mas como? Nós estamos falando de 3 reis depois de Salomão. Asa, a palavra fala que constantemente ele era afligido e vivia angustiado. Mas por quê? Porque após de tanta riqueza, porque após de tantos bens, de tanto dinheiro, de um exército, de um templo de ouro, porque eles se viram nessa situação? Como pode? E aí Deus revela, em 2 Crônicas capítulo 15, versículo 3, Ele revela para aquele povo: ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus. Então, queridos, o que nos faz ficar pobre? E pastor, e eu não estou falando de pobreza financeira, eu estou falando de todas as pobrezas que você imagina aí. Pobreza na alma, no espírito. É a falta de Deus, é a falta dessa presença. Por isso que eu te falei que um dia aqui vale mais do que 1000 lá fora. Por isso eu expus para você todos aqueles capítulos, todos aqueles versículos, para te mostrar que dentro deste lugar você cresce, dentro deste lugar nós nos desenvolvemos, dentro deste lugar a cura, a transformação, a renovo, a mudança. O povo deixou Deus, o povo afastou-se de Deus, um povo que foi escolhido. Quantas pessoas que você sabe que estiveram dentro dessa casa e já não estão mais? Quantas pessoas
que se converteram e algumas ideias tomaram conta da mente deles, e eles acham que para buscar a Deus não precisa estar na casa do Senhor. Quantas pessoas você já ouviu falar que não precisa estar na igreja para buscar a Deus? Que absurdo! Se o próprio Deus que criou a igreja, se foi o próprio Deus que nos ensinou que precisamos estar uns com os outros para aprender, como é que você vai ligar algo se não tem um irmão, se não tem a igreja? Como é que você vai ligar as bênçãos? Como é que você vai ligar um com o outro as bênçãos que Deus mandou para você nos céus? Como é que vai ter 2 ou 3 ou 4 buscando, fazendo com que aquele ambiente se torne um ambiente de adoração sem a igreja? E quando eu falo igreja, eu não falo de templos. Quando eu falo igreja, eu falo de você que está aí. Bata no seu peito assim e fala: eu sou a igreja. De novo, eu sou a igreja. Você é a igreja. E a sua fé precisa ser aumentada, e eu espero que o Espírito Santo esteja alimentando o seu coração, para você estar cada vez mais aqui dentro desta igreja, adorando a Ele. Queridos, o que eu quero gerar no seu coração é o entendimento de que um dia aqui vale muito mais do que 1000 lá mesmo. O que eu quero gerar no seu coração é aquele entendimento de que, já viu, queridos, eu não estou criticando, mas eu acho estranho quando uma pessoa está muito tempo na igreja, aí vem outra pessoa e fala: não, mas você está na igreja demais. Aí eu fico tentando pensar e entender o que essa pessoa quis dizer com a outra que está o tempo todo na igreja, convivendo e adorando. Não é a pessoa deixando os seus compromissos, não estou falando isso, porque tudo tem equilíbrio, Deus Ele nos ensina. Mas se um dia vale mais do que 1000, se aqui você está sendo abençoado, se você está sendo renovado, transformado, qual é o melhor lugar para estar? Queridos, hoje em dia, na semana, nós ficamos 2 horas na igreja, só domingo, porque nós estamos 9 horas por dia no nosso trabalho, sendo contaminado, trabalhando, cansado, angústia, lutando, e um reclamando da vida, outro falando dos mal do seu trabalho, outro falando mal da sua roupa. Oh, queridos, é tanto problema. E aí, queridos, a gente fica 2 horas na igreja, e alguns até acreditam, eu sei que aqui não tem, mas em outro lugar tem, que fica falando assim: nossa, mas o culto demorou demais. Mas como o culto demorou demais? O que demora demais é o seu dia no seu trabalho, com pessoas falando na sua cabeça, ministrando coisas ruins, maldição e outras coisas. Mas aqui dentro não, aqui dentro é bênção. Aqui dentro, querido, sabe qual é o sentimento que eu quero gerar no seu coração? O que o Espírito Santo falou no meu coração? Eu quero gerar no seu coração aquele desejo de você colocar a cabana aqui e falar: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque daqui, esse lugar é melhor. Esse lugar, ele tem que ser melhor dentro de você. Ele tem que fazer diferença. Eu não estou, queridos, falando de uma forma compulsória. Eu não estou, queridos, querendo colocar algo, impondo ou querendo enfiar esse entendimento, não. Eu estou entendendo, o Espírito Santo falou no meu coração que existem pessoas que vivem insatisfeitas dentro da igreja, e estão na igreja por um motivo religioso, estão na igreja porque acostumaram. Asa, queridos, Asa entendeu isso. Asa, depois de olhar e observar que Salomão era rico e que seu avô começou a destruir, Asa foi tão corajoso e arrancou a sua avó de um status, de uma posição no reino, porque a sua avó era uma idólatra, não buscava Deus. A avó de Asa se tornou rei e arrancou a sua avó deste lugar, dessa posição. O homem arrancou a própria avó, porque ele entendeu que a presença de Deus é muito valiosa. Não estou falando para você brigar com a sua família, eu estou falando que você tem que orar e mostrar para a sua família que este lugar, que a presença de Deus, ela é um bem precioso, que não dá para abrir mão. É um lugar, queridos, que não dá para abrir mão. Asa entendeu isso. Asa entendeu isso, e Asa entendeu que ele somente vai receber a partir do momento que ele fizer algo. Por isso o título do sermão é que a recíproca de Deus é verdadeira. Sabe quando você tem uma amizade
e essa amizade não é correspondida. Tem que falar, não, mas Deus, ele é tão parecido com o ser humano, e ele é parecido com o ser humano. Sabe quando você investe numa amizade? Você vai na casa do seu amigo, você leva bens, você leva comida, você leva coisas, só você que vai. Aí o dia que você fala assim, ô fulano de tal, vem aqui na minha casa, e fala, não tem como. Aí você manda mensagem, ô fulano de tal, vem aqui outro dia, e fala, não tem como. Você fala, não, e nunca vai. Sabe o que significa? Que essa amizade está fardada a acabar. E assim também é com o nosso Deus. Se não houver nosso investimento com Deus, Ele criou umas alianças que não finda. É Ele que prometeu, Ele que cumpre. Mas as bênçãos, ela tem o poder da recíproca. Quem lembra do Pai Nosso aí? Vamos tentar citá-lo? Pai nosso que estais no céu, santificado seja, venha ao nosso, assim na terra como no céu. Perdoai, peraí, amém, vamos parar aí. Perdoai existe uma condição. Perdoai as nossas ofensas. Condição recíproca. Deus, ele perdoa. Querido, vocês já ouviram aquele ditado? Tem um grupo de pessoas antigos que aprendeu algo com eu não sei se é com a igreja católica, eu não sei. Aprendeu algo com um grupo de pessoas que fala que só Deus perdoa. Como assim? Você já ouviu, né? Como assim só Deus perdoa? Que absurdo é esse? Como assim só Deus perdoa? Deus perdoa o pecado da humanidade, mas pecado entre nós, é nós que perdoamos. E aí, a partir do momento que nós perdoamos, Deus vai nos perdoar. O que a palavra fala? Se nós nos amarmos, Ele vai nos amar. Não é isso? Quer dizer, Ele sempre nos amou, mas existem umas condições. Aquilo que nós fazemos, o que Deus fala? Aquilo que nós fazemos, Ele quer que façamos também. Se você quer receber algo para você, amém? Você também vai fazer. A irmã Valqueira, vou fazer uma parada aqui, se ria, Valqueira. Isso existe, gente. E agora de onde saiu eu não sei, eu vou até estudar. Não quer perdoar? Queridos, isso não é bíblico. Você perdoa querendo ou não, e Deus, Ele transforma a sua vida. Deus, Ele muda, Ele te perdoa também. O seu ambiente é transformado a partir do momento que você perdoa. A recíproca de Deus, ela é verdadeira sobre o seu povo. As bênçãos que você... E aí você fala assim, mas como é que eu vou fazer algo para Deus? Aí Deus fala, se você fizer para o menorzinho, aquele que tem mais dificuldade na vida, não é isso? A palavra não fala isso? Aquele que está com sede ali, aquele que está com fome, aquele que está precisando andar, né? Ele vem na igreja e não tem condição de voltar de carro, está a pé, coitadinho, não é isso? Se você está fazendo para esse irmão, você acha que você está fazendo para ele? Não, você está fazendo para o próprio Deus. E eu vou te falar algo, revelar algo para você nessa noite. Deus não fica devendo nada para ninguém. Lembre-se disso, queridos. Aquilo que você faz, Deus vai te abençoar. A recíproca de Deus é verdadeira. Agora eu quero finalizar. Eu confesso algo ao elaborar esse sermão, porque o Asa, ele fez algo inusitado. Ele teve uma coragem que muitos não têm, muitos não teriam. E nessa noite eu gostaria de fazer algo profético
algo profético, mas eu preciso que você entenda o que você vai fazer. Eu preciso que você entenda o que você vai fazer, porque eu vira e mexe, você está me ouvindo, você já deve ter ouvido eu falar, eu não viveria nessa terra sem Jesus. Eu já falei e falei e volto a repetir, eu não quero segunda chance não quero segunda chance. Se eu for para desviar, que Deus me leva, não quero desviar não, eu não tenho esse negócio, mas se tiver essa opção, se desviar e depois voltar, eu não quero essa opção. Se eu for desviar, eu quero que morrer. Eu sou assim. Vira e mexe, eu já falei isso e pronto, acabou. Eu quero ser assim. E se acontecer de eu sair da presença de Deus, eu quero ir embora. Não quero viver não. Agora, queridos, essa foi uma aliança que Asa teve coragem de fazer com Deus. Essa foi uma aliança que Asa teve coragem de fazer com Deus. E eu falei com Deus, Asa levou o povo a fazer esta aliança. Eu, como pastor da igreja, tenho a permissão do Senhor para propor isso para a igreja. E eu confesso, fiquei a tarde toda, querido, pensando se eu ia finalizar o culto dessa forma. E eu falei, Jesus, eu acho que isso é perigoso demais. Mas eu falei, é a oportunidade que Deus me deu para fazer na minha vida, e eu vou dar para você. E se você entende a responsabilidade dessa palavra, você vai fazer a partir da responsabilidade dessa palavra. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 15. E eu estou finalizando. Fique de pé em nome de Jesus. E eu quero firmar. Nós estamos na campanha da aliança. Amém, igreja? É a campanha da aliança. E Asa, em meio a tudo que aconteceu com ele, em meio a todas aquelas dificuldades, em meio a toda aquela angústia, toda aquela morte, Asa teve coragem de fazer o que ele fez, juntamente com o povo. Asa foi perfeito? Não. No capítulo 16, você vai ver ele quebrando, e ele teve as consequências de quebrar o que ele propôs para Deus. E é por isso que eu falo da importância de firmarmos algo e ter certeza daquilo que estamos firmando. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 12. 2 Crônicas, na vida de Asa. Asa passou por todos esses problemas, e ele decidiu não deixar Deus também. Falou, eu prefiro morrer. Asa pensou assim, eu prefiro morrer. E o povo seguiu Asa nesse entendimento. 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 12, diz: estabeleceram uma solene aliança de buscar a presença de Deus. Quem estabeleceu essa aliança de buscar a presença de Deus? O povo, Asa. O Senhor Deus de seus pais, de todo o coração. Olha no que se dá esta aliança: buscar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento. Olha no que se dá essa aliança. Mas o versículo 13 é o que mais me chamou a atenção. E acordaram também que todos aqueles que não dispusessem sua alma a seguir as orientações do Senhor, aqui na minha Bíblia está Yahvé, o Senhor Deus de Israel, seria condenado sumariamente à pena de morte. Podia ser jovem ou idoso, pessoa simples ou importante, homem ou mulher. Então, queridos, no versículo 12, 13 aqui deste capítulo 15, Asa renova a sua aliança. E sabe o que Asa fala? No versículo 13: e acordaram também que todos aqueles que não dispuseram sua alma a seguir as suas orientações e a ver o Senhor Deus de Israel, seria condenado sumariamente a pena. De que Asa está falando? Povo, vocês têm certeza? Nós vamos criar uma aliança aqui com a presença de Deus. Nós vamos buscar a Deus, nós vamos estar e obedecer o Senhor, e somente a Ele vamos adorar.
hoje fazemos algo profético. Se não for para isso que Deus nos leve, se você que tem coragem, se você que entendeu a responsabilidade dessa palavra, eu gostaria de pedir que você saia do seu banco e venha aqui na frente. Mas, queridos, entenda que esta aliança é de pena de morte. A proposta que eu estou dando para você é a mesma que eu fiz comigo com Deus. Eu falei com Deus, eu não quero viver sem Ele, eu morro. Falei com Deus, me leva. Se você tem certeza no seu coração de firmar uma aliança desse nível, de uma forma profética, saia do seu lugar. Vamos orar aqui neste altar e falar com Deus que nós somos dele e que sem Ele nós não vamos viver, sem Ele nós não queremos viver. Quem tem essa coragem? Tem alguém que tem essa coragem? Se tem coragem, sai do seu lugar. Mas só aqueles que têm coragem entendem que sem o Senhor não vive, sem o Senhor não vive. Só de você estar vindo aqui, queridos, é um ato profético, é um ato de aliança de pena de morte. O que significa isso? Significa falar para o mundo espiritual: eu não vivo sem Deus, e se for para desviar, me leva. É um renovo de aliança. Eu não quero mais viver se for longe do Senhor. Não compensa não compensa viver longe do Senhor. Você está falando para Deus: Deus, eu tenho coragem, se for para viver longe do Senhor, eu não quero viver não. Se for para viver longe do Senhor, que o Senhor me leve. Não é questão de segunda chance não, Deus. Eu não quero desviar e depois voltar, não. Eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor, a minha vida pertence a Ti, e eu não abro mão de uma vida contigo. Feche teus olhos, vamos orar nesse sentido. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui, Pai, porque nós, Pai, entendemos e compreendemos, Deus, que sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor, Pai, nós não temos nada, Pai. Pai, Salomão, Pai, ganhou muitas riquezas. Davi uniu Israel. Tantas coisas aconteceram, Pai, a partir, Deus, do teu relacionamento com o povo. Mas o povo se desviou para idolatria. Aqui, Pai, há um povo profético, Deus, dando uma mensagem para o mundo espiritual, que não aceita viver longe do Senhor. Pai, dê a cada um de nós, Pai, esta realidade em nosso coração, pois nós não queremos viver longe da presença do Senhor. Nós não suportamos viver longe do Senhor. Deus, se necessário for, Pai, transforma a nossa estrutura. Pai, conserta, Pai, a nossa mente. Deus, nos ajude a perdoar, nos ajude a olhar com os olhares diferentes, mas muda a nossa estrutura para vivermos uma vida, Pai, totalmente, Pai, cheia do Senhor. Nós, Pai, declaramos que não vivemos sem o Senhor. Esse é um ato profético do teu povo, que diz que sem o Senhor prefere ir para os céus. Se, Pai, formos desviar, nos recolhe, Senhor, para os teus braços. Nós não queremos, Pai, sair da presença do Senhor. Livra-nos, Pai, de desviar. Livra-nos, Pai, de errar o caminho. Pai, nos dê sabedoria. Pai, nos dê, Pai, coragem. Nos dê autoridade.
Ó Pai, eu sei que muitas pessoas têm medo, ó Pai, da responsabilidade de se aliançar ao Senhor, de, ó Pai, entender que somente por meio do Senhor. Eu sei que tem gente que tem medo de abrir mão da família, abrir mão, ó Pai, do carro, abrir mão da casa, abrir mão de tantas coisas pelo Senhor. Mas, ó Pai, nós estamos aqui porque queremos, ó Pai, abrir mão de tudo. Queremos abrir mão de tudo, ó Pai, e abraçar o Senhor nessa noite. Queremos, ó Pai, ser esse povo peculiar. Queremos sim ser, ó Pai, esse povo separado. Que essa aliança seja renovada aqui nessa noite. Renova a aliança neste lugar, como o Senhor renovou com Asa, e prospera, Senhor. Ó Deus da cura, Senhor. Ó Deus, aqueles que buscavam no passado, dê força para buscar, Senhor. Dê força para jejuarmos, Senhor. Dá visão, conceda a cada um dons espirituais, dons, ó Pai, que vai levar cada um de nós, ó Deus, a viver os teus projetos como nunca vivemos antes, Senhor. Ó Pai, dá alegria, dá, ó Pai, esse entendimento de que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 lá fora, Senhor. Nos dá, ó Pai, essa coragem, muda a nossa estrutura, coloca essa coragem na nossa mente, para entregar, ó Pai, toda a nossa vida ao Senhor. Não nos permita viver um segundo aqui nessa terra sem a Tua presença. Repreendemos Satanás, repreendemos tudo aquilo que tem tentado contra nossas vidas, contra essa família. Não há tentação, não há maldição, não há nada que pode, ó Pai, contra esse exército, porque esse exército vai lutar em nome do Senhor. Nós, ó Pai, entregamos a nossa vida, nós entregamos, ó Pai, a nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluias. Queridos, não abra mão do Senhor Jesus Cristo. Eu fico feliz porque eu imaginei que muitas pessoas teriam muito medo desse entendimento, sabe? Tem gente que fala assim: eu amo o Senhor, mas eu quero assim viver assim assado. E não, sabe? A gente entrega tudo mesmo, igreja. A gente entrega tudo. E ó, preocupa não, porque se a gente entrega tudo, Ele tem tudo para nós. Amém? Nós temos coragem de entregar tudo. Lembra que eu falei que a recíproca é verdadeira? Queridos, a recíproca de Deus é verdadeira. Amém? Volte para o seu lugar, entendendo essa verdade em nome de Jesus Cristo, e aplauda o Senhor Jesus Cristo por esse entendimento. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero chamar o pastor Jean. Aleluias. Amém, glória a Deus. Irmãos e irmãs, antes de passar para a Loredana, que vai trazer mais alguns avisos, eu